Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era honesto e fiel, um homem de sua palavra, que era totalmente dedicado a Deus e se afastava do mal de todas as formas que podia. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e também era muito rico. Tinha uma enorme equipe de trabalhadores e era o homem mais influente em todo o Oriente. Um dia, os anjos foram se apresentar a Deus e dentre eles estava Satanás. Deus chamou Satanás e disse: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal." E Satanás replicou, insinuando que Jó não fazia nada daquilo por pura bondade de coração, mas sim porque Deus o mimava. Afinal, nunca ninguém teve uma vida tão boa. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, disse Satanás. O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam dando uma festa na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e disse: "Os bois estavam lavrando e os burros pastando no campo ao nosso lado quando o inimigo atacou. Eles roubaram os animais e mataram os servos do campo. Eu fui o único a escapar vivo e vim lhe contar o que aconteceu." Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: "Fogo do céu atingiu as ovelhas e os empregados que cuidavam delas e as queimou totalmente. Eu fui o único a sair vivo para contar o que aconteceu." Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou dizendo: "Inimigos vindos de 3 direções atacaram os camelos e os levaram embora. E mataram todos os empregados. Eu fui o único a escapar vivo para contar o que aconteceu." Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou com mais uma notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó levantou-se, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, depois se jogou ao chão em adoração. "Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo." "Um homem dará tudo o que tem por sua vida", respondeu Satanás. "Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face."
O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e se raspava com ele para tentar aliviar a dor, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. 3 dos amigos de Jó ouviram falar de todos os problemas que haviam caído sobre ele. Os 3 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, viajaram de seu próprio lar e foram juntos a Jó para lhe fazer companhia e confortá-lo. Quando o viram pela primeira vez, não puderam acreditar em seus olhos. Mal o reconheceram. Eles choravam em alta voz, e todos rasgaram suas vestes e colocaram terra sobre a cabeça como sinal de seu pesar. Depois, se sentaram no chão com ele, e durante 7 dias e 7 noites ficaram ali. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, Jó quebrou o silêncio. Ele falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Os amigos de Jó estavam presentes com Jó em sua angústia e em meio aos gritos de desespero. Eles pareciam estar confortando Jó com sua presença. Mas então, um dos amigos de Jó, Elifaz, falou a Jó: Você se importaria se eu lhe dissesse algo? Sob as circunstâncias, é difícil ficar calado. E continuou: Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Jó ouviu atentamente, então respondeu a Elifaz: Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como
errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Então Bildade falou e se dirigiu a Jó. É evidente que seus filhos pecaram contra ele. Caso contrário, por que Deus os teria punido? Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Mesmo que você não seja muito agora, acabará melhor do que nunca. E finalizou: pois é certo que Deus não rejeita o íntegro. Não culpe o destino quando as coisas dão errado. Os problemas não vêm do nada. Jó olhou para Elifaz e respondeu com raiva e indignação: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Agora era a vez de Zofar, o terceiro amigo de Jó, falar. Que enxurrada de palavras! Não deveríamos pôr um fim a isso? Jó, você acha que pode continuar assim e nós não diremos nada? Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Todos os três amigos de Jó acreditavam que ele devia ter pecado para que tal catástrofe e dor acontecesse com ele e sua família. Jó olhou para seus amigos e disse a eles: meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Jó, já desesperado, falou a Deus como para se defender. E perguntou a Deus: quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e consideras-me teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes-me herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Jó se esgotou em perguntas a Deus. E então, Elifaz falou uma segunda vez: Jó, por que você está falando tanta bobagem? Como ousa ir diante de Deus? O seu pecado motiva sua boca. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca acabarão? O que o leva a continuar discutindo? Nunca fui eu que errei.
Foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. E disse também a Deus: Como estou triste, ó Deus! A tua mão pesada sobre mim me deprime. E se o Senhor não me mantém seguro, não tenho esperança. Os 3 amigos de Jó não sabiam mais o que falar, pois Jó não dava o braço a torcer e não admitia culpa alguma. Então um 4º amigo, Eliú, falou. Ele se indignou contra Jó por contrapor sua justiça à de Deus. Ele também estava zangado com os 3 amigos, porque eles não tinham encontrado uma resposta para o que Jó estava passando e nem provado que Jó estava errado. Eliú havia esperado com Jó enquanto eles falavam, porque todos eles eram mais velhos que ele. Mas quando ele viu que os outros 3 homens haviam ficado em silêncio, ele explodiu de raiva. Eliú disse para os 3 amigos de Jó: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu, e os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção. Mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. E virando-se para Jó, disse: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Você disse e eu te ouvi bem. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Eliú prosseguiu então defendendo a justiça de Deus e quão maravilhoso e exaltado o Senhor é, incentivando Jó a refletir sobre isso. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Ele disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ele a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? E muitas outras coisas perguntou o Senhor a Jó, a fim de mostrar-lhe um pouco de pequenez e ignorância de Jó,
diante da infinidade do conhecimento de Deus. E então, o Senhor confrontou a Jó diretamente, dizendo: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Veja o bimote que criei quando criei você e que come de capim como boi. Que força ele tem em seus lombos! Que poder nos músculos do seu ventre! A cauda dele balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. E assim fizeram Elifaz, Bildade e Zofar, conforme Deus os ordenou. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, Deus o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. Viu seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, todos os seus descendentes até a 4ª geração. E então morreu, em idade muito avançada e ainda fiel a Deus.